Como, como desenhar e pintar qualquer coisa? Isso é uma questão que tá na cabeça das pessoas já faz muito tempo. Isso é a maior preocupação das pessoas que são leigas no assunto, né, de artes. As pessoas sempre pensam que é difícil, é impossível. E na verdade as coisas não são assim. É muito mais fácil do que parece. A primeira regra para você conseguir fazer qualquer coisa é simplificar. Quando você simplifica as formas daquilo que existe, né, da existência daquele objeto, animal ou forma, no geral, você transforma numa forma básica, você consegue meio que ir lapidando, né? Aqui a gente vai fazer uns pequenos quadrinhos aqui que vão representar as falanges, tá? Cada dedo tem 3 falanges. Elas vão se afunilando conforme vai chegando nas pontas dos dedos. Elas diminuem também as proporções no geral, né? Tanto no comprimento quanto na espessura. Elas vão diminuindo até chegar nas pontas. Eu vejo vídeos tutorial de gente falando que as falanges têm tamanhos iguais. Isso daí é a maior lorota que tem. Então tem que tomar cuidado com os tutoriais que vocês veem por aí. Muitas vezes até profissionais erram nesse sentido, mas no geral sim. Isso daí já entra no contexto mais de anatomia, mas sim, as falanges elas vão diminuindo a espessura e o comprimento conforme vão se aproximando das pontas. No caso do polegar, ao invés de 3, o polegar tem 2 falanges. As pessoas consideram geralmente essa parte da palma, essa parte superior da palma, uma terceira falange, mas não é. Isso é errado. Aí temos a palma. A palma a gente simplesmente faz no formato de uma espátula, que é o mais parecido possível, né? Como se fosse um tijolinho. Acho que um tijolinho serve, dá para representar bem a forma inicial do que vai ser. Como se fosse meio que uma esponja, né? E o braço ele vai servir como se fosse uma espécie de cone, né? Já tá sempre nas formas básicas. Tá parecendo até a luva metálica lá do Venom Snake, né? Do Metal Gear 5. Aí nós temos aquele músculo, né? Que sustenta o polegar, que meio que acopla, né? Ele a toda a estrutura da palma. Nesse caso é só você fazer umas 2 linhas aqui dos lados que você consegue pegar essas protuberâncias aqui e dá pra dar continuidade. A continuidade é o que? Aí vem a segunda questão de como você vai conseguir fazer tudo isso fazer funcionar. Que o segundo passo é use sempre referências. Se você não está usando referência, você já está errado. Tem sempre aquele cara que vai dizer que é errado usar referência, porque você vai se tornar viciado nisso, mas também está errado. Porque a partir da referência que você vai aumentar a sua biblioteca visual para conseguir simplesmente não precisar mais de referência futuramente. Então você tem que estar, sem falar que ninguém consegue tirar da cabeça certas coisas, como por exemplo, se eu pedir para você fazer um camelo aqui na minha frente, você não vai conseguir fazer. E a partir da referência você vai conseguir fazer essa mudança das formas básicas naquilo que realmente está sendo representado naquela imagem. Nesse caso aqui eu peguei uma segunda opção aqui, né? Por isso que a gente consegue levantar, agarrar, apertar, né? Tem todo o movimento mecânico por trás da mão humana, né? Aqui a gente faz uma outra espátula. Isso daqui é só para dar uma ideia de percepção melhor, tá? Não é inteiramente necessário. Aí tem a protuberância ali.
nos cantos da palma. Praticamente é isso. Uma palma ela tem basicamente um dedo médio e mais um pouquinho, tipo uma unha mais ou menos. Essa é a longitude da mão, da palma da mão na questão de anatomia, né? Como eu falei, a anatomia não é o foco aqui. A gente faz sempre concentrando nas formas básicas, que é aquilo que a gente chama de formas planas. Sempre fazendo nas formas básicas, que aí a gente consegue desenrolar para formas mais complicadas, né? Mais complexas. Aqui a gente vai fazendo as falanges, sempre como eu falei, as falanges elas vão diminuindo tanto a espessura quanto o comprimento. Não precisa nem realmente ver um osso como o Prokopenko gosta de ensinar, né? Um dos meus professores, assim, que eu sou mais viciado em ver os vídeos deles, é o Proco. E ele ensina na base dos ossos, né? Ele gosta de ensinar realmente os músculos, os ossos, como realmente as coisas funcionam. O que não é inteiramente necessário se você quiser desenhar alguma coisa, sabe? Não é realmente necessário. Mas também só focar na superfície também é meio burrice. E aí a gente consegue finalizar aqui. Como eu falei para vocês, é basicamente isso. É mais simples do que parece. Você faz uma espátula e você faz uns retângulos. Você consegue finalizar. Fica parecendo uma mão robótica, né? De uma certa forma. A mão do Big Boss. Do Metal Gear 5, né? Phantom Pain. Agora vamos dar uma limpada aqui. Uma outra coisa. Quero desenhar um corvo, né? Uma ave, sei lá, um animal. Como é que eu faço? Como eu falei, formas bases. Essas formas básicas a gente chama de. Eu vou estar escrevendo aqui essas formas. Que nós temos o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. São as formas básicas. A gente chama elas de formas planas. Eu estou escrevendo aqui que é. Caso você queira tirar um print, né? Qualquer coisa. As formas básicas. Formas planas. Que é como a maioria das pessoas enxerga o mundo, né? Quem é leigo nesse sentido, enxerga o mundo 2D. Essas são praticamente as formas bidimensionais que, se você for utilizar, você consegue formular qualquer outra coisa mais complexa, como esse corvo. Aqui, eu gosto de começar assim a fazer pela cabeça, né? Eu não sei, é uma coisa minha, eu acho que facilita bastante o resto do trabalho. Vamos começar fazendo um círculo, não precisa ser perfeito o círculo, como a maioria das pessoas elas querem que seja. O corpo do corvo ele pode funcionar mais ou menos como um trapézio, desde que seja uma forma aproximada, não precisa ser exatamente o que é, senão do contrário você vai estar copiando e você não vai estar adquirindo realmente o conhecimento para você desestruturar a forma para poder construir depois. O bico ele vai funcionar como um triângulo, isso é mais um óbvio, né? E você, como você pode ver, você formula como um todo. Aí você consegue, por cima, você consegue desestruturar. Depois que você desestruturar, você consegue construir uma forma mais aproximada daquilo que você está enxergando. Como eu falei, referência sempre, né? Tem que estar próxima de você a referência. Como você está vendo, está muito mais parecido agora, né? Seria muito melhor do que você simplesmente ignorar esses passos e começar a fazer direto, o que seria até um jeito burro de se aprender. Você iria aprender muito mais lentamente. O que nos leva a essa segunda imagem, né? Que são as formas mais tridimensionais, né? Temos o paralelepípedo aqui, nós temos o tetraedro. Não, o tetraedro não está aqui.
esfera, um cone. Deveria ter uma pirâmide aqui. Na próxima vez eu vou escolher melhor isso daí. Nós temos até um cubo, né? Cilindro. Enfim, essas eu tô deixando até aqui como um ponto de referência. Caso. É porque eu. Né, tem que dar os créditos, né, para quem fez a imagem. Essas são as formas que a gente conhece como formas espaciais. Elas, diferente das formas básicas, elas são tridimensionais. Tanto que você pode ver que aqui do lado, ó, vou dar um exemplo aqui nesse retângulo. Cada face do retângulo, a luz vai se comportar de uma maneira. Tá vendo? Aqui está muito iluminado. Aqui do lado direito dela está super escuro, ó, como vocês podem ver. E aqui na frente tá um tom médio, né? Tá entre um e o outro, né? Então, muito provavelmente a luz está vindo de cima. Então, é por isso que se chamam formas espaciais, porque a luz e a sombra, elas vão denotar o volume, elas vão ser principais no sentido da volumetria, né? Eu vou estar demarcando aqui, ó. 1, 2, 3. Os planos se comportam de maneiras diferentes, porque a fonte de luz ela só vem de. Ela tá vindo de um lugar só, nesse sentido sim. Na vida real é impossível praticamente existir somente uma fonte de luz, mas aí é para outra aula, né? Para outra história. Esses são os planos. Então, a gente junta tudo isso, as formas básicas, as formas. Você pega as formas básicas bidimensionais com as formas tridimensionais e você consegue desestruturar aquilo que existe para construir ele, dar uma aproximada que você consegue. É isso. Até a próxima.